Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características dos polígonos e também dos poliedros. Então, desde as definições até a sua classificação. Tá, tudo bem? Então, nós temos algumas habilidades aqui, não vou listar, mas vocês dêem uma pausinha no vídeo, dá uma observada. Tá ok? Então vamos lá. O que são polígonos? Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas. Em outras palavras, ou seja, todas partem de um único ponto, né? Polígono, gente, olha bem. Esses aí que nós estamos vendo em foco na tela, tá? Estes aqui, eles não são polígonos. Mas, professor, por que não é polígono? Olha, polígono eles têm que ser formado por segmentos de retas. Não pode ter segmentos de retas que se cruzam. Não pode ter curva. E também não pode ser aberto como essa figura do meio, tá ok? Então, essas figuras aí são exemplos de figuras que não são polígonos. Agora nós vamos ver alguns exemplos de figuras que são polígonos. Olhe bem, exemplos de polígonos. Olha, o menor polígono que a gente pode formar é o triângulo, ou seja, o menor polígono que a gente forma, ele tem no mínimo 3 lados, tá bom? Então, depois nós temos aí outros exemplos de polígonos. Temos quadriláteros, quadrados, né? Nós temos paralelogramo, retângulo. Então, os polígonos, olhe bem, nenhum deles tem segmentos de retas que se cruzam. Nenhum deles são abertos. Tudo bem? A gente tem que pensar, nem tem curva. Olha, polígono não pode ter curva nele, tá certo? Viu que tem curva? Não é polígono. Então nós vamos ver um pouquinho sobre algumas características dos polígonos, né? Então os polígonos eles são formados por segmentos de retas. Esses segmentos de retas, eles se encontram. Então, onde esses segmentos de retas se encontram, a gente tem então, olha, os vértices, tá bom? Então, onde que se encontra os segmentos de retas, ou seja, cada biquinho desse aí, cada pontinho assinalado por uma letra A, B, C, D, E e F aqui, ó, são então vértices, tá? De um polígono. O que mais que o polígono tem? Olha, ângulos internos. Olhe bem aqui um exemplo de ângulo interno nesse polígono. Aí nesse vértice B, olha só, nesse B aqui, ó, tem esse ângulo na parte de dentro. Olhe bem, que ele é chamado de ângulo interno. Dá para traçar a partir dessa reta, se a gente continuar com ela, dá para a gente traçar também um segmento de ângulo externo. Ok? Então, olha, aqui está representado por duas letrinhas gregas. Nós temos o alfa e nós temos o beta representando o ângulo externo. O que mais que um polígono tem, professor? Olha, o polígono também dá para a gente traçar neles algumas diagonais, tá? Que é isso, diagonal? Olha, essa retinha que a gente traça de um ponto ao outro dentro de um polígono. Ah, mas e tem jeito de eu traçar uma, por exemplo, aí desse ponto A até o ponto B? Não tem, tá? Então nós podemos traçar aqui do A até no C, do A até no D, do A até o E, mas e do A no F? Não, desse A no F não tem como a gente traçar uma diagonal, tudo bem? O que mais que tem um polígono, professor? Olha, polígono convexo. Os polígonos convexos, tá? São aqueles que têm, vamos dizer assim, ó, esse biquinho para fora. Quando os vértices, eles estão apontando para fora, tá? Olha só, esse aqui não tem nenhum que não aponte para fora. Agora veja esse outro exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos esse vértice aqui, ó, que está apontando para dentro. Então ele é um polígono não convexo, tá bom? Então, convexo com os vértices todos apontados para fora. Não convexo
vai ter vértice apontando para dentro. Tudo bem? O que mais que nós podemos ver? Olha, polígono tem eles que são regulares e tem aqueles que não são regulares. O que é uma coisa regular? Uma coisa regular é aquilo que acontece sempre, aquilo que é igual, né? No caso aqui, na geometria, a gente fala que algo é regular quando ela tem as medidas iguais. Então vejam aqui, esse exemplo de polígono. Nesse polígono aqui, quantos lados ele tem? Olha, ele tem 6 lados. Então, se a gente for classificar esse polígono aqui, se ele tem 6 lados, a gente chama ele de hexágono. Tudo bem? Olha, esse hexágono, quanto mede cada lado dele? Olha, vocês podem perceber que aqui ele mede 2 centímetros cada lado. Então, se todos os lados têm a mesma medida, se todos esses ângulos internos, olha só, todos os ângulos internos aqui, eles estão marcando 120 graus. Então, se lados e ângulos possuem a mesma medida, a gente fala que esses polígonos são polígonos regulares, tá bom? Mas vamos ver mais exemplos. Mas e como é que, quando ele não é regular, ele é o que, professor? Ele é então irregular. Olha esse outro exemplo. Quando um polígono tem os lados todos diferentes, todos não, mas que não tem os lados iguais, né? Se ele não tem os lados iguais, ele é um polígono irregular. Olha só, aqui nesse polígono, uma forma toda estranha, né? Parece uma pipa mal feita. Olhe bem, cada lado desse tem uma medida diferente. Aqui tem 30, ali tem 25, o outro tem 9, o outro tem 14. Os ângulos internos, olha, um tem 120 graus, outro tem 90, né? Sempre quando o ângulo está indicado por esse quadradinho aí, gente, 90 graus, tá? Não esquece disso, tá bom? Então, quando ele é todo diferentão assim, ele é o quê? Irregular, tá? Esquece não. Conceitinho agora mesmo tem atividade. Olha, os polígonos, gente, tem uma nomenclatura. Como é que a gente classifica ele? Olha, qual que eu falei que é o menor polígono que tem? É o triângulo, né? Então, no mínimo, para a gente formar um polígono, nós temos que ter 3 lados. Então, o menor é o triângulo, né, que tem 3 lados. Depois, quem tem 4 lados é um quadrilátero. Quem tem 5 lados é um pentágono. Quem tem 6 é um hexágono. Quem tem 7 um heptágono. Quem tem 8 um octógono. Né? Os meninos que gostam de ver lutas aí, né? Os lutadores entram num octógono. Por que é um octógono? Porque ele tem 8 lados. Mas se tiver 9, professor? Se tiver 9, então é um eneágono. E 10? 10 vem de deca, então decágono. Quando tem 11 lados, um decágono. Quando tem 12, dodecágono. Quando tem 15, pentadecágono. E quando tem 20, icoságono. Ok? Então fica a dica, tá bom? Mas, gente, aqui nós temos então a definição dos polígonos. Nós vamos ver no próximo vídeo agora a definição dos sólidos geométricos, tá? Que são os poliedros e os não poliedros. Lembrando que os polígonos são figuras planas, certo? Não tem como a gente estar manipulando como os poliedros, certo? Até a próxima aula, até mais!